sobre autoria. Muitos eruditos acreditam que o Evangelho de Mateus não foi escrito diretamente pelas mãos de Mateus, o apóstolo. Eu quero apenas fazer uma consideração. Que no estudo teológico você vai encontrar vários teólogos que dizem uma coisa a respeito da autoria e outras coisas a respeito também da questão da autoria. Então, um grupo de eruditos, de teólogos, acreditam que a autoria do Evangelho não é de Mateus, ou melhor, o Evangelho não foi escrito pelas mãos de Mateus, o apóstolo, e outros eruditos, como eu tenho dito, acreditam que sim, foi escrito pelas mãos do evangelista Mateus. Mas, segundo essa visão de muitos eruditos, o Evangelho não veio diretamente das mãos do evangelista Mateus, o apóstolo. O que Mateus fez então? Mateus reuniu ou colecionou ao longo do tempo os ensinos de Jesus na língua hebraica ou na língua aramaica. E por essa razão o Evangelho acabou levando o seu nome. Então, segundo essa visão, a autoria é considerada como sendo de Mateus, não porque veio necessariamente das suas mãos, mas porque foi Mateus que reuniu ao longo do tempo os ensinos de Jesus na língua hebraica, outros dizem na língua aramaica, e posteriormente alguém traduziu isso tudo para a língua grega, porque o Novo Testamento, quase que em sua totalidade, está no grego. Mateus, também chamado de Levi, ele era coletor de impostos, antes de ser chamado por Jesus para ser um dos apóstolos. Provavelmente ele era muito odiado pelos judeus, porque ele havia se associado aos seus conquistadores, ou seja, ele havia se associado ao Império Romano, prestando-lhes serviços civis, como coletor de impostos. Particularmente, possuía uma grande habilidade, tanto com números quanto com a escrita, o que lhe permitiu registrar com grande eficiência os ensinos de Jesus Cristo. O destinatário, a quem o Evangelho é escrito. O Evangelho de Mateus foi escrito primordialmente aos judeus. Com que objetivo? Com o objetivo de convencê-los ou de persuadi-los, por meio da apresentação das profecias do Antigo Testamento, que Jesus Cristo, nascido em Nazaré, era de fato o Messias prometido. Por 16 vezes no Evangelho de Mateus nós temos escrito a expressão: tudo isso foi feito para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, dizendo. Por 16 vezes. Então Mateus, quando escreve aos judeus, ele usa o recurso das profecias do Antigo Testamento para comprovar que Jesus Cristo era o Messias prometido por Deus através dos profetas. Agora eu gostaria de trazer algumas particularidades do Evangelho de Mateus. Falamos da data, falamos da autoria e falamos dos destinatários. Agora eu quero trazer algumas particularidades do Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus integra o grupo dos chamados evangelhos sinóticos, ao lado de Marcos e Lucas. Então nós temos 3 evangelhos sinóticos na Bíblia: Mateus, Marcos e Lucas. O que a palavra sinótico quer dizer? De forma traduzida, quer dizer evangelhos que se podem ver ao mesmo tempo. Isso porque nos evangelhos sinóticos nós temos a abordagem de acontecimentos da vida de Jesus que são repetidos ao longo dos evangelhos. Os irmãos, com certeza, ao lerem Marcos, disseram: mas eu já li essa história antes, em Mateus. Ao ler Lucas: mas eu já li isso em Mateus e em Marcos. É por isso que os evangelhos são chamados de sinóticos, porque se pode ver ao mesmo tempo a mesma história, os mesmos acontecimentos e ensinos nos 3 evangelhos. Eles repetem os acontecimentos da vida de Jesus
E às vezes acrescentam algo e às vezes omitem algo. Então depende do evangelista. Então às vezes o que Mateus menciona, Marcos não menciona, Lucas não menciona, às vezes 2 dos evangelistas mencionam, às vezes os 3 evangelistas mencionam. Então depende do evangelho, mas em sua maioria os acontecimentos da vida de Jesus são tratados nos 3 evangelhos. Os principais acontecimentos são repetidos nos 3 evangelhos, por isso são chamados de sinóticos. Segundo Barclay, ele disse algo interessante, ele escreveu um comentário interessante a respeito dos evangelhos. Ele disse que a correspondência entre os 3 evangelhos sinóticos, ou seja, Mateus, Marcos e Lucas, é tão íntima que nos impõe extrair a conclusão de que, olha que conclusão importante, interessante, ou os 3 tomam seus materiais de uma fonte comum, ou 2 deles copiam o terceiro. E ele explica isso na sequência. É provável que Marcos tenha sido o primeiro dos evangelhos a ser escrito. Apesar de Marcos aparecer em segunda posição, provavelmente tenha sido ele o primeiro evangelho do Novo Testamento a ser escrito. E Mateus e Lucas, quando escreveram seus evangelhos, acabaram usando Marcos como fonte, como base para os seus escritos. Se Marcos veio primeiro, Mateus e Lucas provavelmente, repito, usaram Marcos como base. Ainda de acordo com Barclay, Mateus usa 51% das palavras de Marcos e Lucas usa 53% das palavras do Evangelho de Marcos. Tanto Mateus quanto Lucas, em geral, seguem a ordem dos acontecimentos que encontramos em Marcos. Aqui Barclay está apenas citando apresentando alguns argumentos para mostrar que provavelmente Marcos tenha sido o primeiro evangelho e ele tenha servido de base para Mateus e Lucas escreverem depois. Quando a gente observa os livros de Mateus e Marcos, nós vemos que, apesar de terem se baseado em Marcos, como eu acabei de mencionar, eles têm um conteúdo maior. Quando você olha para o número de capítulos de Mateus, você percebe que ele tem um número maior de capítulos do que Marcos. Sim ou não? Mateus tem quantos capítulos? 28. Marcos tem quantos? 16. E Lucas tem quantos? Confere aí. 24, não é isso? Então, os 2 evangelhos, apesar de terem se embasado em Marcos, eles têm mais capítulos do que o próprio livro de Marcos. Então, os irmãos concordam que há uma diferença aí? Existe uma diferença entre Mateus, Marcos e Lucas? Eles têm palavras a mais. Então, esse conteúdo a mais, ele é formado pelo quê? Ele é formado, em suma, pelos ensinos de Jesus. Pelos ensinos de Jesus. Uma diferença aí de algumas centenas de versículos. E estas centenas de versículos excedentes, que se sobressaem no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas, e que colocam os 2 livros como livros de maior volume em relação a Marcos, eles contêm esses ensinos de Jesus que provavelmente vieram de uma fonte. Os ensinos de Jesus que criam essa diferença entre Mateus, Lucas e Marcos vieram de uma fonte que os estudiosos chamam de livro que ou fonte que. Isso porque no alemão é Quelle. Quelle é fonte, tá? Quelle é fonte. Esse livro não existe na atualidade. Esse ensino que continha os ensinos de Jesus não existe mais na atualidade. Mas provavelmente existia no primeiro século. E Mateus e Lucas provavelmente usaram esta fonte de ensino para escrever os seus evangelhos. Entendido, queridos? Essa diferença entre Mateus, Lucas e Marcos é exatamente os ensinos de Jesus. O que excede aí é composto pelos ensinos de Jesus, que provavelmente estavam nessa fonte que eles qualificam como fonte que, ou livro que do alemão é Quelle, que significa fonte. E como eu disse, esse livro não existe na atualidade. Se os irmãos investigarem um pouco mais a questão destas particularidades de Mateus, os irmãos encontrarão muito mais informações
do que essas que eu estou passando, mas eu estou passando apenas o básico, para não trazer muita informação técnica que possa ser desinteressante para a maioria dos irmãos. Mas com base no registro de Mateus, nós vemos que há da parte dele um grande interesse por alguns assuntos. Lembrando que eu estou falando sobre algumas particularidades do Evangelho de Mateus. Ele demonstra nitidamente o interesse por alguns assuntos. Primeiro, pelos judeus. Mateus, como eu disse na introdução geral, ele se interessava primordialmente pelos judeus. Por isso ele enfatizava tanto que o Evangelho deveria ser levado aos judeus. Em vários textos ao longo do Evangelho, ele procura mostrar a importância de levar o Evangelho aos judeus, porque o foco dele estava concentrado na questão dos judeus. O segundo assunto que interessa muito a Mateus é a igreja. É o único evangelista dentre os evangelistas que usa a palavra igreja, que menciona a palavra igreja no Evangelho. É o único. E ele foi o único, inclusive, a dizer que os problemas da igreja deveriam ser tratados pela igreja, em Mateus capítulo 18, versículos 15 a 20. Nenhum outro evangelista fez isso. Ele também demonstrou interesse pelos assuntos escatológicos. O que são os assuntos escatológicos? Os assuntos referentes à doutrina das últimas coisas. É o evangelho que enfatiza o discurso apocalíptico de Jesus em Mateus capítulo 24 e 25. E nós vemos que o interesse de Mateus é nítido por assuntos como o da segunda vinda de Jesus, o juízo final e o fim do mundo. Ele é um dos evangelistas que mais se interessaram pelo assunto. Quarto, Mateus demonstrou interesse pela questão da docência. O que é docência? Ensino. Mateus foi o que mais se preocupou em reunir de forma sistemática tudo o que fosse possível sobre o ensino de Jesus Cristo. O que é reunir um assunto de forma sistemática? É reunir o assunto dentro de uma estrutura lógica. Eu já disse aos irmãos que as doutrinas na Bíblia não aparecem de forma lógica, no sentido de estruturalmente lógica. Você tem a doutrina da igreja espalhada ao longo da Bíblia. Você tem a doutrina escatológica espalhada ao longo da Bíblia. Você tem a doutrina do Espírito Santo espalhada ao longo da Bíblia, não de forma sistemática. Então, para que a doutrina seja conhecida, estudada, apreendida, ela precisa ser sistematizada, colocada em sistemas, em estruturas lógicas. Mateus, quando escreve o Evangelho, ele se preocupa em colocar os ensinos de Jesus dentro de uma estrutura sistemática, de uma estrutura com ordem lógica. Temos no Evangelho pelo menos 5 blocos de ensinos que provam que Mateus tinha essa preocupação em organizar os ensinos de Jesus de forma sistemática. Temos 5 blocos de ensinos de Jesus no Evangelho de Mateus. E todos os 5 blocos se relacionam com a questão do reino de Deus. O primeiro bloco vai do capítulo 5 ao 7. E esse bloco é o bloco do Sermão do Monte. Nós já estamos, ou começamos a estudar aqui aos domingos, o Sermão do Monte. Esse é o primeiro bloco. O segundo bloco é o capítulo 10, que fala dos deveres dos dirigentes do reino. O terceiro bloco, capítulo 13, onde nós temos as parábolas do reino. Capítulo 18, o quarto bloco, grandeza e perdão no reino. E, finalmente, o quinto bloco, Mateus capítulos 24 e 25, a vinda do rei. Dentro da questão do ensino em Mateus, nós temos outra curiosidade. Escute isso. Pelo fato dos livros naquele tempo serem muito escassos, os livros de modo geral, serem muito escassos, e as pessoas a maioria das pessoas terem dificuldade de ter acesso aos livros, o ideal era que as pessoas fizessem o quê? Memorizassem a informação. Porque hoje, se você tem dúvida em algum texto bíblico, você pega a sua Bíblia, você procura o texto, você lê, você tira as suas dúvidas. Correto? Porque a Bíblia está acessível. Os livros estão acessíveis.
Mas no tempo de Mateus, não era tão fácil acessar uma informação assim. Poucas pessoas tinham livros. Poucas pessoas tinham acesso a livros. Então, o ideal era fazer com que elas memorizassem. Já que não tinha acesso fácil a livros, o melhor seria que memorizassem o máximo possível dos ensinos. E por essa razão, Mateus, de forma didática, ele se vale repetidas vezes de dois números, o número 3 e o número 7. Olha que curioso. Por que ele faz isso? Para facilitar a memorização do seu evangelho. Já que os seus ouvintes, o seu público, talvez não tivesse acesso fácil ainda aos livros, ele usa de forma proposital diversas vezes o número 3 e o número 7, para que isso facilitasse a memorização. Por exemplo, quantas vezes Pedro negou Jesus? 3. Olha o número 3. Quantas perguntas Pilatos fez a Jesus? 3. No capítulo 13, nós temos quantas parábolas? 7. Está vendo o número 3 e agora o número 7? No capítulo 23, quantos ais são pronunciados sobre os escribas e fariseus? 7. A genealogia de Jesus apresentada por Mateus, daqui a pouco a gente vai ler, ela traz 3 grupos de nomes. 3 grupos de nomes. E dentro de cada grupo, 14 nomes. São apenas alguns exemplos de Mateus usando até a questão numérica de forma didática para facilitar a memorização do seu texto. E, finalmente, o quinto assunto pelo qual Mateus se interessava, pela realeza de Jesus. Em seu evangelho, Mateus se preocupou de forma nítida em apresentar Jesus como o rei dos judeus. E como eu disse, ele se valeu das profecias para mostrar que Jesus era de fato o Messias prometido, o rei que haveria de vir para reinar sobre Israel. Ele escreveu a um público judeu que esperava o Messias. E na visão dos judeus, o Messias seria um rei. Então, como ele se dirige ao público, ele se preocupa em mostrar que Jesus era o rei que estava predito pelos profetas em suas profecias. O rei que os judeus esperavam já havia chegado na pessoa de Jesus Cristo. Vamos para o capítulo 1. Vamos ler os 17 primeiros versículos e depois, na segunda parte, nós leremos o restante. Alguma dúvida até aqui, irmãos, sobre o que eu falei? Vamos ler. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, de Tamar Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, de Raabe, Boaz gerou Obed, de Rute, Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, daquela que foi mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias. Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e a seus irmãos no tempo em que foram levados cativos para a Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim e Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, denominado o Cristo. Portanto, o total das gerações é de Abraão até Davi, 14 gerações, de Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações, e do exílio na Babilônia até Cristo, 14
gerações. Pode parecer um pouco cansativo a leitura da genealogia, e há crentes que, quando leem a Bíblia, pulam a genealogia. Eu sei. A irmã Silvandira tem cara que já fez isso. A maioria dos crentes fazem isso porque pensam, mas que informação eu consigo extrair daqui? Talvez para nós não faça tanto sentido como fazia para os judeus a questão da genealogia. Mas o fato é que sim, quando você se debruça para estudar a genealogia, você extrai muitas coisas dali. De uma leitura rápida, você não extrai nada. Mas de uma leitura atenta, você extrai muita coisa. Ao registrar essa genealogia de Jesus Cristo, Mateus estava se dirigindo primordialmente aos judeus, como eu venho dizendo. Porque para eles, mencionar de onde um indivíduo veio é muito importante. Eles faziam muita questão de saber de onde determinado homem era. E Mateus, ele conduz a questão da genealogia de Jesus de modo a mostrar que Jesus era descendente de Davi e que, por isso, Jesus Cristo tinha direito ao trono. Mateus começou por Abraão e chegou em Jesus Cristo. Abraão até Jesus Cristo. Mas o caminho que ele usa é o caminho dos reis da casa de Davi. Repito, ele sai de Abraão, termina em Jesus, mas a trajetória que ele constrói passa pelos reis da casa de Davi. Porque, como eu disse, qual era o propósito de Mateus? Mostrar aos judeus que Jesus era rei. Era descendente de Davi, do rei Davi, então ele tinha direito ao trono, então, portanto, Jesus era rei. No versículo 1 que nós lemos, Mateus chamou o Senhor da seguinte forma: Jesus Cristo. Livro da genealogia de Jesus Cristo. A palavra Jesus no hebraico, ela descende de Josué, que traduzido significa o Senhor salva, Senhor Jeová salva, ou Jeová salva. E ainda pode ser entendido como Salvador. Quando você diz Jesus, você está dizendo Salvador. Jesus, Jeová salva. Mas não é apenas Jesus. Mateus diz que é Jesus Cristo. No hebraico, Cristo é Messias ou Messia, que significa ungido. Então, quando você usa essa junção de nomes, Jesus Cristo, você está declarando Salvador ungido. Ok? Salvador ungido. Em seguida, Mateus atrelou o nome o nome de Jesus a Davi e a Abraão. Olha só. Jesus Cristo, filho de Davi, versículo 1, filho de Abraão. Por que Mateus faz isso? Porque ele atrela o nome de Jesus a Davi e a Abraão. Para relacionar Jesus à promessa messiânica. A promessa messiânica envolvia Abraão, que é o pai dos hebreus, e envolvia Davi. Por que envolvia Davi? Porque haviam profecias onde Deus dizia a Davi que jamais faltaria rei sobre o seu trono. E Jesus seria o rei perfeito que viria para se assentar no trono de Davi, para construir um reino sem fim. Então, por isso, Mateus atrela Jesus a Davi e a Abraão. No versículo 2, quando Mateus começa a falar sobre os nomes que compõem a lista genealógica, ele começa com Abraão, que é o nome que encabeça a lista. Isso porque Abraão, como eu acabei de dizer, era o pai dos hebreus, do povo judeu, a quem a promessa messiânica foi feita, do Messias foi feita. De Abraão vieram os demais patriarcas. Abraão gerou Isaque, que foi o patriarca, filho de Abraão,
Isaac gerou a Jacó, que era filho de Isaac. Então nós temos o terceiro patriarca, que foi Jacó. De Jacó, Mateus prosseguiu para a linhagem de Judá. Quantos filhos Jacó teve? 12. Quantos filhos Jacó teve? 12, né? 12 tribos. 12 tribos de onde? Que vieram de Jacó. Só que dos 12 filhos, Mateus não fala sobre a linhagem de Simeão, não fala sobre a linhagem de Rúben, não fala sobre Issacar, não fala sobre Naftali. Vocês percebem que no versículo 2 ainda, ele sai de Abraão, passa por Isaac, passa por Jacó e já vai para Judá. Perceberam isso no texto? Ele não fala sobre os demais filhos de Jacó. Dos 12 filhos, ele escolhe quem? Judá. Por que ele escolhe Judá? Porque de Judá virá quem? O rei. Jesus Cristo. Ok? Entender a forma proposital com que Mateus vai construindo o caminho genealógico de Jesus? É tudo proposital, meus irmãos. Agora, outra coisa interessante é que dos versículos 3 a 6, Mateus menciona algumas mulheres, mostrando que essas mulheres estiveram presentes na ascendência de Jesus. E eu digo aos irmãos que não era comum mencionar mulheres em genealogias. Eram sempre os homens os mencionados. Era incomum a menção das mulheres. O padrão era só mencionar os nomes dos homens. Porque as mulheres naquela cultura, elas não eram consideradas pessoas, mas coisas. Elas eram tidas como proprietárias dos seus maridos ou de seus pais. Para os irmãos terem uma ideia da profundidade do problema, os judeus pela manhã, quando eles tomavam café, eles costumavam orar, agradecendo a Deus por não terem nascido gentios, escravos e mulheres. A mulher não tinha nenhum valor naquela cultura. Quem é que conferiu valor à mulher? Quem? O feminismo? O feminismo tira o valor das mulheres, né? Quem é que conferiu valor à mulher? Jesus Cristo. Ok? Você pode dizer amém? Jesus Cristo deu o valor devido às mulheres. Ele era mantido financeiramente por mulheres, inclusive. Muitas mulheres ricas. Mas aqui Mateus ele menciona propositalmente algumas mulheres, o que era, como eu disse, incomum. Mesmo assim, nós temos então essa menção de 4 mulheres. Quais foram? Tamar, a primeira mulher. Quem foi Tamar? Uma adúltera. Sabe o que ela fez? Seduziu o próprio sogro para se deitar com ele e gerar filhos. Segunda mulher mencionada na genealogia de Jesus, Raabe. Quem foi Raabe? Uma prostituta em Jericó. A terceira mulher foi Ruth. Quem era Ruth? Uma judia? Uma gentia moabita. Ou seja, ela pertencia a um povo que era inimigo de Israel. E finalmente nós temos Batseba, que era a esposa de Urias. E quem era Batseba? O que ela cometeu com Davi? Um grande adultério. Custou a morte do marido dela. Parece um erro estratégico de Mateus ao colocar essas mulheres, não parece? 3 delas, ou melhor, 2 delas mais diretamente falando, tinham problemas sérios na área moral. A outra nem era judia. E a outra também não era confiável, porque traiu o marido com o rei Davi. Parece um erro estratégico de Mateus, mas mais adiante nós vamos ver que não.
ele usou de forma estratégica essas 4 mulheres. Aliás, vamos ver de uma vez. Quando Mateus inclui essas mulheres na ascendência genealógica de Jesus, ele mostra pelo menos 4 verdades que o Evangelho veio quebrar. Ou melhor, 4 coisas que o Evangelho veio quebrar. A verdade sobre 4 coisas que o Evangelho... Melhor, 3 coisas que o Evangelho veio quebrar. Primeiro, o Evangelho de Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo, ele veio quebrar a barreira entre os judeus e gentios. Raabe e Ruth não eram judias, mas eram gentias. Elas não nasceram da linhagem de Abraão. O que Jesus quis mostrar, ou o que Mateus, quando escreve sobre isso, quis mostrar, é que em Jesus Cristo não há judeu nem grego. Em Jesus Cristo não há distinção, divisão ou separação de povos e pessoas. Todos são um em Jesus Cristo. A segunda coisa que o Evangelho e Jesus Cristo vieram quebrar, a barreira que separa o homem da mulher. Ao trazer o nome das mulheres, Mateus faz o quê? Ele mostra que em Cristo, homens e mulheres são iguais. E todos estão debaixo do grande amor de Deus e da grande graça de Deus. Terceira barreira. Jesus Cristo, o Evangelho e o Evangelho vieram quebrar a barreira entre o santo e o pecador. Ao trazer o nome das mulheres pecadoras, de forma proposital, Mateus mostrou que Deus pode incluir em seus propósitos até mesmo pessoas que em algum momento das suas vidas falharam e pecaram. Eu glorifico a Deus, irmãos, porque Deus, diferentemente dos homens, é um Deus que sabe perdoar. O homem falha, a mulher falha, e às vezes falha gravemente. Mas a partir do momento que esse homem e essa mulher se arrepende, Deus o alcança com sua graça e misericórdia e amor e o coloca dentro do propósito e do plano novamente. Porque Deus sabe perdoar. As pessoas sabem fingir que perdoam, mas Deus sabe perdoar. Você pode glorificar a Deus por isso? Essas mulheres não tinham por que estar na genealogia, mas estão na genealogia de Jesus, para mostrar que Deus é gracioso, Deus é bondoso, Deus é amoroso e Deus sabe até mesmo incluir os pecadores arrependidos no seu grande propósito. Dos versículos 7 a 11, que nós lemos, nós temos a menção dos nomes dos reis pré-exílio babilônico. O que é pré-exílio babilônico? Período antes do exílio babilônico. E dessa listagem de reis, alguns nomes são excluídos propositalmente. O nome de Acasias, de Joás, de Amazias e de Joaquim. E talvez os irmãos perguntem, mas por que Mateus exclui ou omite da lista o nome desses reis? Eu respondo, para manter o padrão de 14 nomes por cada grupo. Lembram que eu falei que Mateus na genealogia menciona 3 grupos, cada grupo com 14 nomes? Esse é o primeiro grupo. Então, para manter o padrão de apenas 14 nomes, Mateus omite os nomes de alguns dos reis do período pré-exílico, tá? Mas isso aí não quer dizer nada. É simplesmente uma estratégia de Mateus. Isso não fere a dignidade, a credibilidade, a inspiração do texto em nada. Foi apenas uma estratégia de Mateus ao escrever para manter aquele padrão de 14 nomes por cada grupo mencionado. Cada grupo mencionado ali entre os 3. Dos 3. Outro detalhe é que nós temos aqui a expressão gerou. Os irmãos perceberam quantas vezes aparece essa palavra? Gerou, 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 gerou. Indica que havia uma descendência direta. Agora, escute isso. Quando ele diz, repito, gerou,
havia uma descendência direta, mas não necessariamente uma descendência imediata. O que eu estou dizendo? Eu posso dizer que o meu tataravô, que eu nem sei o nome, gerou o Davi. Isso implica numa descendência direta, mas não imediata. Porque há quantas gerações atrás está o meu tataravô? Concorda que é várias? Várias. Mas eu disse, meu tataravô, que chamava fulano, que eu não sei o nome realmente, gerou o Davi. Isso não significa que dele imediatamente veio o Davi, mas que da descendência direta dele veio o Davi, meu filho. É o que nós temos na genealogia de Jesus. Vocês estão me entendendo? Quando Mateus diz que Arão gerou Aminadab, um exemplo, né? Não necessariamente foi, em alguns casos aqui, uma descendência imediata. Em alguns casos aqui, é uma descendência direta. Deu para entender, irmãos? Dos versículos 12 a 16, nós temos a lista com os nomes do pós-exílio. E esses nomes terminam com José, pai de Jesus. Do 12 a 16, nós temos o segundo grupo de 14 nomes. Esse grupo está pós-exílio. Terminando em José. No versículo 17, Mateus explicou que os nomes foram dispostos em sua lista. Tem um nome difícil aqui, mas eu vou explicar o que significa. Em sua lista mnemotécnica, o que é uma lista mnemotécnica? É uma lista feita para favorecer a memorização. É isso que significa mnemotécnica. Uma lista que favorece a memorização. Então, nessa lista, Mateus dispõe os nomes da seguinte forma. Grupo 1, de Abraão até Davi. Quantas gerações? 14. Grupo 2, de Davi até o exílio na Babilônia. Quantos nomes? Quantas gerações? 14. E grupo 3, do exílio na Babilônia até Cristo. Quantas gerações? Quantas gerações? 14. Somando as gerações, nós temos quantas gerações? Ou quantos nomes? 42. Os irmãos tiveram a curiosidade de contar quantos nomes deram? Não precisa contar agora não, já vou falar. 41. Mas não são 42? Por que, na verdade, aparece 41 nomes? A resposta é simples. Não é tão importante pensar sobre isso, tá, queridos? É só uma curiosidade. Não é importante pensar sobre isso, porque o fato de serem 41, quando deveriam ser 42, não vai mudar a inspiração do texto, não vai dizer que esse texto não pode ser, não é confiável, tá? Então, isso não é importante. Mas, a título de curiosidade, nós estamos falando sobre isso. É uma resposta simples. Se você coloca Davi como o último nome do primeiro grupo, você tem 14 pessoas. E quando você coloca ele como o primeiro do segundo grupo, você tem 14 pessoas. E ao final, no terceiro grupo, com mais 14, você tem 42 nomes. Entenderam? Em síntese, Davi repete quantas vezes? 2 vezes. Aí dá 42 nomes. O próprio Mateus, no versículo 17, ele explica como ele resolveu dividir os nomes. Olha só. O total das gerações é de Abraão até Davi. Quantas gerações? E depois ele menciona Davi de novo. Vocês repararam? De Davi até o exílio na Babilônia. Quanto? 14. Do exílio na Babilônia até Cristo? 14. Então ele mesmo explica essa aparente contradição. É porque na matemática dele, ele cita Davi 2 vezes. Davi no segundo grupo e Davi no primeiro grupo e Davi no segundo grupo. Agora, versículos 18 até o final do capítulo, versículo 18 a 25. Vamos ler, queridos.
O nascimento de Jesus ocorreu da seguinte forma. Estando Maria, sua mãe, prometida em casamento a José, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então José, seu esposo, sendo um homem justo, não querendo expô-la à desonra pública, planejou deixá-la sem que ninguém soubesse a razão. Mas enquanto meditava sobre isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria como sua mulher, pois o que nela está gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito através do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. José, ao despertar do sonho, fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria como sua mulher. Contudo, não coabitou com ela enquanto ela não deu à luz o filho primogênito, e José lhe colocou o nome de Jesus. No versículo 18, como nós lemos, o nascimento de Jesus se deu na ocasião em que Maria estava prometida, algumas versões diz desposada, de quem? De José. Na cultura judaica, olha só que importante a gente entender isso. Na cultura judaica, os votos de casamento eram feitos não no casamento, mas no noivado. Diferente de hoje. Os votos do casamento eram feitos no noivado. E após o noivado, onde os votos de casamento eram feitos, havia um intervalo de tempo que geralmente durava 1 ano. Depois desse 1 ano é que o casal finalmente viveria uma vida de casado. Morariam no mesmo lugar, no mesmo endereço, na mesma casa e teriam ali o relacionamento sexual para consumarem o seu casamento. Maria achou-se grávida nesse intervalo. Ela já tinha feito os votos de casamento, eles já tinham feito um para o outro os votos de casamento, e estavam agora nesse período de aproximadamente 1 ano, nesse intervalo. E de repente ela achou-se grávida. Achou-se grávida. Esse intervalo de 1 ano, para os irmãos terem uma ideia, era tão sério que caso fosse decidido o rompimento do noivado, não era simplesmente tirar a aliança do dedo, da mão direita, e dizer eu não quero mais ser sua noiva ou ser o seu noivo. No caso do rompimento de um noivado, era necessário a carta de divórcio. Entenderam a profundidade do compromisso? Era necessária a carta de divórcio. Então Maria achou-se grávida, e o texto faz questão de pontuar que isso se deu antes que ela e o seu marido, ou o seu prometido, José, coabitassem. Antes que coabitassem, achou-se grávida. Eles não tiveram nenhum relacionamento sexual, eles estavam no intervalo. Ainda não era permitido essa união sexual entre os dois, mesmo que os votos já tenham sido feitos. Eles não podiam se envolver sexualmente, eles tinham que respeitar esse intervalo. Mas ela se achou grávida, sem mesmo que houvesse relações sexuais com José. Outro detalhe importante é que essa gravidez, como não houve uma relação sexual com o prometido, que era José, ela se deu pela ação direta do Espírito Santo. O texto diz, pelo Espírito Santo. Achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então Jesus não foi concebido de forma natural, mas de forma sobrenatural. Se ele viesse de forma natural, ou seja, descendendo, ouvindo de uma relação sexual entre José e Maria, Jesus não viria sem pecado. O que Jesus Cristo disse no Evangelho de João? Preguei sobre isso alguns domingos atrás. Ele disse a Nicodemos, quem nasce da carne é o quê? É carne. Quem nasce dentro de uma união entre duas pessoas que têm a herança pecaminosa de Adão, geram uma terceira pessoa que também tem a natureza pecaminosa de Adão.
Se eles se relacionam e desse relacionamento sexual nasce Jesus, Jesus não nasceria sem pecado. Ele nasceria com a herança da natureza pecaminosa. Por isso o Espírito Santo foi quem depositou Jesus no ventre de Maria. Foi uma ação única e exclusiva do Espírito Santo. No versículo 19, nós temos a reação de José, que para mim foi uma reação muito surpreendente. Quando ele soube do fato, segundo o texto, José era um homem distinto, um homem justo. Na versão King James aparece que ele era um homem justo. Quando ele ficou sabendo que sua noiva, Maria, estava grávida, ele poderia fazer o quê? De cabeça quente. Essa mulher né, irmão Francisco? Não é confiável, é uma infiel. Eu me preservando por causa dos nossos votos, por causa dos nossos compromissos de casamento, e de repente essa mulher me aparece grávida. Eu vou publicar isso na internet para todo mundo saber quem ela é de verdade. Eu vou mostrar lá no Instagram que esse rostinho bonito é só uma fachada de uma mulher adúltera, pecadora. Não é isso que muitos homens fariam? Ela vai me pagar. Escreveria um post gigante lá no Instagram, com a fotinha dela, ou no Facebook, com a foto, expondo o pecado daquela mulher, ou suposto pecado daquela mulher. Mas José não fez isso. Se ele tivesse exposto Maria, sabe o que aconteceria? Ela seria provavelmente apedrejada publicamente para cumprir uma lei lá de Deuteronômio, capítulo 22, versículos 23 e 24, onde Moisés diz que uma mulher virgem que estava prometida a um marido, se ela se deitasse com outro homem, ela e o homem com que ela deitou tinham que ser apedrejados, tinham que ser mortos. José não fez isso. Ao invés de expor a sua noiva, ele decidiu deixá-la secretamente. Esse deixá-la secretamente pode ser entendido da seguinte forma: José decidiu dar a Maria uma carta de divórcio. Ok? O deixá-la secretamente envolve uma carta de divórcio. José estava disposto a entregar uma carta de divórcio para Maria, para que cada um fosse viver a sua vida. Mas isso tudo sem expor a figura de Maria. Essa era a intenção de José. Mas antes dele colocar em prática o plano, o versículo 20 diz que um anjo lhe apareceu em sonho. Porque o que Deus faz é sempre muito bem explicado. Sim ou não, irmãos? Deus não vai falar só com Maria sabendo que tem José no meio, envolvido, comprometido com Maria. Deus sabe dos constrangimentos que nasceriam daquela situação. Então Deus fala primeiro com Maria, e agora ele se preocupa em enviar um anjo para falar também com José. E esse anjo, quando aparece a José, ele fala sobre a natureza da concepção daquele menino. O anjo diz: o que está nela, ou o que nela está sendo gerado, é do Espírito Santo. Isso mostra que Jesus não era uma criança qualquer. Ele era um ser divino, provinha da parte de Deus. O anjo instruiu José até mesmo sobre o nome que ele deveria colocar sobre o menino. Versículo 21, ele diz que o nome deveria ser Jesus. O que significa Jesus, queridos? Salvador. E aí por isso o anjo complementa, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O anjo ainda se preocupou em relacionar o nome de Jesus o nascimento de Jesus, melhor dizendo, ao cumprimento de uma profecia do Antigo Testamento, que está registrada em Isaías 7,14. 700 anos antes, Isaías proferiu essa profecia do capítulo 7, versículo 14. Isaías profetizou que Jesus nasceria do ventre de uma virgem. Isso é loucura ou não é? É loucura, não é, irmãos? Como assim uma virgem gerar uma criança? Não existe. E que o seu nome seria Emanuel,
que quer dizer Deus conosco. Esse Emanuel descreve Jesus como Deus, o Deus conosco. Jesus não era só divino. Jesus não era só divino, Jesus era Deus, Deus conosco. José, ao acordar do sonho, ele demonstrou por que ele era conhecido como um homem justo. Ele imediatamente obedeceu à instrução do anjo e fez o quê? Recebeu Maria como sua mulher ou esposa. Versículo 24. Tendo-se unido a Maria como sua esposa, ele teve o cuidado de não coabitar com ela até que Jesus nascesse. Ele se casou, finalizou aquele pacto de casamento, né? Se unindo a Maria agora no mesmo lugar, na mesma geografia, na mesma casa, para cuidar de Maria, do menino que ela estava gerando. Mas agora, já sendo efetivamente casado com Maria, ele não se relacionou sexualmente com ela até que Jesus nascesse. Ok? E quando Jesus nasceu, José deu-lhe o nome de Jesus. Alguma dúvida, meus irmãos? As horas já passaram. Alguma dúvida? Deu para entender esse primeiro capítulo? Eu achei que a gente conseguiria tratar até o capítulo 2. Mas vocês viram que é muita coisa. Apesar de parecer pouco assunto dentro do capítulo 1 de Mateus, mas quando você começa a pensar, você pode tirar muitas coisas daqui. E olha que a gente olhou só por cima, sem muito detalhamento. Se a gente fosse detalhar ali, cada grupo de genealogia, depois dos 3 grupos de genealogia, detalhar um pouco mais o que nós temos dos versículos 18 a 25, a questão de Jesus ser divino, a questão de Jesus ser Deus. Meu Deus, nós precisaríamos aí de muitas quartas-feiras. Mas como o intuito do nosso estudo é fornecer uma visão panorâmica, então nós cumprimos o nosso objetivo. A gente forneceu aqui, no estudo de hoje, uma visão de cima do capítulo 1, uma visão de cima, sem muito detalhamento. Mas já dá para os irmãos terem uma ideia do que nós temos aqui no capítulo 1. Apenas recapitulando, nós temos quantos grupos de nomes na genealogia de Jesus? Quantos grupos? 3. Cada grupo tem quantos nomes? 14. Dá um total de quantos nomes ao final? 42. Quantos nomes efetivamente nós temos? 41. Mas por que nós temos aqui ao final 42? Porque o nome de Davi se repete no primeiro bloco, no primeiro grupo e no segundo grupo. Depois nós vimos sobre a questão do nascimento de Jesus. Maria estava o quê? Desposada ou noiva de quem? José era descendente de quem? De Davi. Os irmãos perceberam, foi bom a irmã Divina ter falado, Jacó. Os irmãos perceberam o nome de Jacó aqui? Não é o Jacó patriarca. Ok? Não é o Jacó filho de Isaac. Ok? Isaac teve quantos filhos? 2. Esaú e Jacó. Não é desse Jacó. Esse Jacó que aparece ao final da genealogia é outro Jacó. Ela estava noiva de José. Esse período entre noivado e a efetivação do casamento, né, que viria com a relação sexual e a junção dos corpos para morarem também no mesmo endereço, entre esse último momento e o primeiro momento, que foi o do noivado, havia um intervalo de aproximadamente quanto tempo? E foi nesse intervalo que aconteceu o quê? Maria achou-se grávida. Quem colocou Jesus no ventre de Maria? Então Jesus era divino. Ok? Segundo a profecia de Isaías, ele nasceria de uma virgem, como o anjo disse, e ele seria o Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então nós temos uma segunda verdade sobre a natureza de Jesus. Ele não é só divino, ele é o próprio Deus. Perceberam? Ele é divino
E ele é o próprio Deus. Deus conosco. Semana que vem nós vamos para o capítulo 2. Quem sabe nós entraremos no capítulo 3. Vamos ver. Nos evangelhos nós vamos ter de andar um pouco mais rápido, queridos, porque são 4 evangelhos. Então nós teremos aí estudo para muitos meses. Então a gente tem que acelerar um pouquinho para ver se a gente consegue terminar esse ano ainda os evangelhos. Tá bom? Mas ao longo do estudo, se os irmãos tiverem qualquer dúvida, se precisar que eu volte para mencionar alguma coisa novamente ou explicar melhor, é só levantar a mão e eu faço isso com muita alegria, porque nós estamos aqui para aprender a palavra de Deus. Tá bom? Que Deus em Cristo continue abençoando cada um dos irmãos em nome de Jesus Cristo.